Apresentamos as Bem-aventuranças do Apocalipse, um podcast do GRESG, com Cristina Salgado. Vamos aprender juntos? Queridas pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Rogamos ao alto que as reflexões trazidas por esse estudo possam nos auxiliar em nossos caminhos e nossas escolhas agora e sempre. Que assim seja. Chegamos às promessas finais e conclusão do livro do Apocalipse. Necessário se faz a João não guardar o livro, e conforme o livre-arbítrio de cada um, de acordo com suas obras, será dada a retribuição. Assim, continuem os injustos cometendo injustiça, os imundos continuem imundos, aos justos lhes é dito que permaneçam praticando a justiça e os santos santificando-se. Ficarão de fora todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quando alcançarmos essa fase, o momento chegará sem demora. Ao atendermos às transformações que nos são propostas a fim de alcançarmos as bênçãos da nova terra, recebemos a última bem-aventurança que nos diz: Bem-aventurados aqueles que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa bem-aventurança está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. O sangue do Cordeiro aparece em algumas Bíblias grifadas entre colchetes, e vamos refletir sobre esse conceito logo a seguir. Lavar as vestes significa mudar a nossa expectativa e ter uma perspectiva diferente do que temos atualmente. Para aqueles que se comprazem no mal, no escândalo, o interesse será sempre a demonstração de que não está havendo mudanças no mundo, ou seja, nós ainda somos compelidos a permanecer e acreditar no medo, a valorizar a impunidade do mal, a acreditar que o bandido não será punido, mas fugirá sempre. Analisando todo o contexto proposto, lavar as suas roupas no sangue do Cordeiro, podemos entender que todo aquele que se empenhou a observar os ensinamentos propostos pelo Evangelho, promovendo em si a reforma íntima, o amor próprio, o amor ao próximo, o amor ao Criador, corrigindo o excesso de ego, de orgulho, excluindo o desejo de vingança, lavou as suas roupas no sangue do Cordeiro, que é ninguém menos do que o nosso querido Mestre Jesus. Direito à árvore da vida. Bem, aqui vamos voltar ao início das Escrituras, quando em Gênesis, no ato da criação do homem, que nós conhecemos pelo codinome de Adão, e o local onde ele foi colocado, e entender o significado das árvores no paraíso. Vamos agora transcrever o que está escrito no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 12, cujo título é A Perda do Paraíso, itens 13 a 17. Abre aspas. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e cujo fruto era agradável ao paladar, e no meio do paraíso a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. No item 15 temos: o Senhor tomou, pois, do homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Nos itens 16 e 17, temos a autorização e a advertência dada ao homem. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas absolutamente os frutos da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. Fecha aspas. Podemos entender então que ao desobedecer à ordem divina, o homem, ou seja, o ser humano, exerceu seu livre-arbítrio, ainda que em Gênesis não haja explicação por que houve a criação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que Deus colocou essa árvore ao lado da árvore da vida. A escolha era clara: vida ou morte. O fruto da árvore deu conhecimento tanto do bem quanto do mal. Antes de comer, o homem era inocente, não pensava na possibilidade de fazer coisas ruins.
Quando seus olhos se abriram, começou a pensar em coisas ruins e ficou envergonhado. Esta passagem está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Agora, em vez de ter o pensamento todo voltado para coisas boas, tinha o pensamento dividido entre o bem e o mal. A partir da desobediência, o ser humano sofreu morte espiritual. Ficou separado de Deus, separado do amor. A escolha e suas consequências eram claras desde o início, mas Deus não obriga ninguém a obedecer. Naquele conceito, viver significava não ter sofrimentos ou dores, e morrer significava atravessar as provas e expiações. Hoje, nós temos consciência de que escolhas equivocadas trazem dor e sofrimento. Por conta disso, ao observar o que diz a profecia, teremos a oportunidade de voltarmos a provar dos frutos da árvore da vida. A árvore da vida é a representação do bem verdadeiro e inalterado. Era uma árvore cujo fruto dava a vida eterna. Quando a desobediência aconteceu, o homem foi expulso do paraíso, perdendo o direito a alimentar-se com seus frutos. Os que terão autoridade sobre essa árvore garantem uma nova etapa em suas vidas sem dor e sofrimento. Usando os termos bíblicos, poderão entrar na cidade santa, a cidade do Cordeiro, pelas portas, pois suas vestes lavadas e as frontes marcadas serão as credenciais do ingresso. Esses não serão estranhos, mas filhos redimidos do Pai. A árvore da vida é a lei, não mais a das tábuas de pedra da lei mosaica, mas nas tábuas do coração daqueles que foram capazes de lavar os pés uns dos outros, agir com humildade, com empatia e de assumir o amor como mandamento único. A árvore da vida tem frutos abundantes e permanentes. Não são como aquela figueira cheia de folhas, mas sem frutos, e que Jesus amaldiçoou. Esta passagem está em Mateus, no capítulo 21, versículos 18 a 24. Essa figueira estéril é a metáfora da cidade de Jerusalém, que até aquele momento ainda cultivava o ódio, a violência e a hipocrisia religiosa. Os profetas tinham silenciado, as profecias retardadas e a justiça absolutamente ausente. A figueira é a metáfora do paradoxo se comparada à árvore da vida. Na figueira da parábola está a representação da esterilidade, da ineficiência e da anulação de uma missão. Na árvore da vida está a abundância, a saciedade e a generosidade. A árvore da vida, que representava a lei, deveria ser respeitada e não destruída. A lei, os mandamentos, os ensinamentos dos profetas e de Jesus deveriam ser colocados em prática e não alterados ou desprezados. Assim, colocar em prática os mandamentos, respeitar a árvore da vida e lavar as vestes é tornar a conduta digna da aproximação com Deus. E quem pratica os mandamentos enche a sua vida de frutos de amor, de doação e solidariedade. Quem se aproxima dos mandamentos faz como Jesus fez. Não busca ser servido, mas procura servir e dar a vida em libação por muitos. Isso está em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. O Apocalipse fala novamente sobre a árvore da vida. Essa árvore está no céu e traz cura e vida. A árvore da vida representa a vida eterna que há em Jesus. E entrar na cidade pelas portas significa avançar nos portais da evolução, ascender ao novo patamar da humanidade na nova terra que está chegando. A fim de localizar essa explicação no seio da doutrina espírita, observemos o item 4 da conclusão de O Livro dos Espíritos. Vamos ao texto. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada.
Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente aufere o homem tanto bem, que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade vai se estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncios aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. A todos esses respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se têm que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não o será mais do que a presente a que lhe suceder? Sê-lo-á pelas forças das coisas. Primeiro, porque com as gerações todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, seguranças que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para que essa senda e o espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. E assim, chegamos ao final do estudo das bem-aventuranças do Apocalipse de Jesus. E além de estar com o coração leve e feliz, agradecidos pela oportunidade do trabalho que nos rendeu experiências únicas e inesquecíveis, concluímos nossas reflexões com alguns pontos importantes. Devemos valorizar as profecias contidas nesse livro, procurando nelas o conforto espiritual e segurança no porvir, abdicando do medo e do sensacionalismo. Devemos aprender a viver em consonância com as palavras divinas, vivendo nossas experiências na matéria sem nos perdermos nas ilusões do mundo, praticando todo o bem quanto pudermos. Devemos aprender a selecionar o que é de fato importante para ser incorporado à nossa alma. Dessa forma, nossa luz interior mais brilho alcançará, conforme a pureza da essência de nossas aquisições morais e espirituais. Devemos manter lavadas e limpas nossas almas, ressuscitando em nós as mensagens da Boa Nova, a fim de que possamos nos alimentar dos frutos da árvore da vida, nos tornando cidadãos da nova terra regenerada que se aproxima cada vez mais de nós. E assim, mais uma vez, agradeço todos vocês que estiveram conosco nessas semanas, refletindo acerca das bem-aventuranças do Apocalipse. Um trabalho relativamente novo, uma possibilidade nova de podermos alcançar as verdades contidas nesse livro tão pouco estudado e muito temido. Para o trabalho de hoje, nós contamos com alguns textos, alguns dos quais tiramos da internet. Um deles trata-se da Revista de Cultura Teológica, número 63, publicação de abril e junho de 2008.
o Livro dos Espíritos, que já foi mencionado, o livro A Gênese de Allan Kardec e o Esplendor das Bem-aventuranças de Mário Frigeri. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.